tudo bem? Você conhece a cidade de Tiradentes, em Minas Gerais? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa cidade e a sua importância histórica. Fica aqui e venha conhecer um pouquinho das atrações históricas que tem na cidade de Tiradentes. Para conhecer a cidade de Tiradentes, você tem várias opções. Você tem o passeio de charrete, de carro. Neste dia, nós utilizamos a charrete. Foi muito bacana, conhecemos um pouquinho da história de Tiradentes. Até o caminho à igreja de Santo Antônio, você passa por diversos casarios, sobrados, né? Então é muito interessante. Inclusive eu gravei um vídeo explicando a diferença entre sobrado e solar. Pessoal, como eu havia falado lá atrás, né? Eu tinha mostrado um sobrado, né? Que é comércio embaixo e residência em cima. Esse aqui é o solar do Ramalho. Olha o modelo que a gente está vendo aqui. Solar era o quê? Residência embaixo, residência em cima. A Matriz Santo Antônio é o mais antigo e principal templo católico em Tiradentes. É um rico exemplar do barroco brasileiro, construído em frente e voltado para a Serra de São José. Logo ao você entrar na igreja, você se impressiona com os lustres de prata e a quantidade de ouro que há no interior da igreja. Tem o início de sua construção em 1710, que foi fundada pela Irmandade do Santíssimo Sacramento. Em 1788, foram instalados os relógios das torres, ainda em funcionamento. E em 1785, o relógio de sol, em pedra e sabão, diante da igreja. A fachada da igreja é larga, com uma porta central, com uma moldura em pedra talhada, realizada por Aleijadinho, que se prolonga para cima até encontrar o óculo redondo. Nas laterais da igreja, abre dois janelões, ladeando a fachada se ergue duas torres sineiras, sobre as quais estão arcos vazados para os sinos. O interior da igreja é muito bonito, pessoal. Vale muito a pena você visitar essa igreja, a Matriz Santo Antônio. A planta da igreja segue o padrão barroco básico, com uma única nave, com altares enfileirados nas laterais e uma capela mora ao fundo. O interior da igreja foi decorado em várias etapas e mostra diversas abordagens do estilo barroco. No interior da igreja há os altares de Nossa Senhora da Conceição e São Miguel das Almas. Ambos seguem no estilo nacional português, com detalhes do estilo barroco joanino e rococó. E também tem os altares da Irmandade do Bom Jesus dos Passos, que são obras de Pedro Monteiro de Souza, mostrando um barroco joanino incipiente. O coro foi construído em 1740, com rica decoração de guirlandas, feita pelo mestre Pedro Monteiro de Souza. A pintura dos forros da capela mor e da nave foram feitas por Antônio Caldas, que contratou a pintura e o douramento da igreja em 1750. As sacristias da igreja foram decoradas com talha em estilo rococó por Salvador de Oliveira e Romão Dias Pereira Cardoso, no ano de 1780. A igreja Matriz Santo Antônio possui 482 quilos de ouro em seu interior, sendo a segunda igreja com a maior quantidade de ouro no Brasil, ficando atrás da igreja do convento de São Francisco em Salvador, com cerca de 800 kg de ouro, e à frente da Matriz Basílica de Nossa Senhora do Pilar em Ouro Preto, com 400 kg de ouro. A igreja Nossa Senhora do Pilar, nós gravamos um vídeo, posteriormente também vai estar aqui disponível no canal. E também gravamos a igreja Nossa Senhora do Pilar em São João del Rei, que também está aqui no canal. Convido você a conhecer essas igrejas. O que chama mais atenção também na igreja é o órgão de tubos de origem portuguesa, que data do final do século XVIII e decora o interior da Matriz Santo Antônio. Uma coisa muito interessante que toda semana tem um concerto de órgão e também um concerto narrado que conta a história da igreja. Eu pude assistir e recomendo que você assista quando for visitar a igreja Santo Antônio em Tiradentes. É lindíssimo e vale a pena. Na área externa da igreja, você também vai encontrar o relógio de sol, que se tornou um dos símbolos da cidade, e ele é reproduzido em diversas peças de pedra e sabão por artesãos locais. Na área externa, você consegue ter uma visão panorâmica da cidade de Tiradentes e também da Serra de São José. E ao lado da igreja também tem um cemitério, onde eram enterrados os moradores de Tiradentes e ainda hoje é sepultado pessoas lá. Ao sair da Matriz Santo Antônio, a igreja mais próxima é a igreja de São João Evangelista. Mas ao caminho até a igreja tem uma grande atração, que é a casa do Padre Toledo, onde hoje funciona um museu. Ela é belíssima e vale muito a pena visitar. O Padre Toledo, pessoal, foi um padre aqui da cidade. Era o único pároco daqui da cidade. Ele
residia aqui. E o Padre Toledo é um dos nomes importantes da sua participação na Inconfidência Mineira. É uma casa de andar térreo e padrão colonial, que reserva detalhes como os forros pintados, decoração rara na época. São 16 cômodos, vários deles com pinturas no forro, um porão, um pátio e uma residência anexa, onde ocorria as reuniões dos Inconfidentes. Infelizmente, eu não consegui visitar essa residência, só filmei a parte da frente da casa que vocês conseguem ver aí no vídeo. A igreja de São João Evangelista, dos Homens Pardos, teve a sua construção no ano de 1760. Pessoal, essa aqui é a igreja de São João Evangelista. Aqui nós vemos muitas charretes, pessoal. Aqui é muito comum aqui o passeio. Eu fiz e recomendo, vale a pena. No interior da igreja existem 3 altares com talha rococó. Nas paredes da capela mor estão pinturas retratando as cenas da vida de São João. No altar está sepultado o famoso compositor sacro Manuel Dias de Oliveira. A igreja de São João, ela é uma das mais simples igrejas localizadas em Tiradentes. Ela não tem fachadas, não tem torres e seu sino fica em uma das janelas. Ela tem uma simplicidade e os seus altares são em estilo rococó. Ela pertencia à Irmandade dos Homens Pardos e abrigava diversas irmandades, como São Francisco de Assis e Nossa Senhora das Dores. No altar principal da igreja está a imagem de Santa Cecília, padroeira dos músicos. Conta a tradição local que os Inconfidentes se encontravam na casa paroquial, onde é hoje a Casa Padre Toledo, e que existia um túnel que ligava a igreja São João à casa paroquial, que é a casa do Padre Toledo, para evitar possíveis constatações das cortes portuguesas, das autoridades portuguesas que ali estavam havendo reuniões entre os membros da Inconfidência Mineira. É um dos causos locais lá em Tiradentes. E também em frente à igreja São João há um busto de Tiradentes em homenagem a ele. A igreja São João Evangelista é a maior igreja da cidade de Tiradentes, seguida da Matriz Santo Antônio. Ela é grande, mas ela é maior em tamanho, não em exuberância artística, arquitetônica e também em quantidade de ouro. Toda a igreja São João Evangelista foi construída na técnica em taipa de pilão. A faixa principal é bastante simples e larga, marcada por 4 cunhais largos, portas de verga curva, encimada por 2 janelas à altura do coro. O coro da igreja é de estilo setecentista, assim como a mesa de comunhão em balaustres recortados típicos do século XIX. Ao terminar a visita à igreja de São João Evangelista, ao lado entre a igreja e a casa do Padre Toledo, há o Beco dos Escravos, que percorre todo o interior dessas igrejas saindo da Matriz Santo Antônio. Era onde os escravos locais percorriam para chegar a determinados locais. Pessoal, esse trecho aqui, como eu falei para vocês, que é cheio de becos a cidade, isso aqui é famoso como Beco dos Escravos. Ele tem em torno de 400 metros. A gente vai andar ele, que ele vai sair lá atrás da igreja Matriz Santo Antônio. E nesse caminho existia o Poço dos Escravos, onde os escravos buscavam água. Infelizmente, na filmagem que eu fiz, eu não consegui identificar o poço, mas ali era um caminho, era o beco que os escravos utilizavam para não percorrer dentro da área urbana da cidade de Tiradentes. A igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos é considerada uma das igrejas mais antigas de Tiradentes. Ela foi construída por escravos e para uso deles. É uma das únicas igrejas de escravos que possuem ouro no seu interior. Localizada na rua à direita, ela foi construída entre os anos de 1708 a 1719. Ao entrar na igreja, você acha que tudo ali é básico, simples, mas não se engane. Tudo que tem lá é ouro e, segundo tradição local, é o ouro roubado pelos escravos nos garipos e trazidos clandestinamente em cabelos e unhas para a igreja. Diz a tradição local, por essa razão, a porta principal da igreja nunca era aberta. A única forma de acesso à igreja era pela porta lateral. Uma vez aberta, não permitia que a pessoa visse o ouro que ornava o altar, que não pudesse ser visto nas mediações. Reza a lenda local que o único que sabia que existia ouro dentro dessa igreja era o padre local. Ao adentrar no interior da igreja, quando você for visitar, você vai encontrar muitos símbolos das religiões africanas, principalmente do candomblé, fruto do contato com diversos credos vivenciados pelos escravos. É o que a gente chama de sincretismo religioso. No teto da igreja você vai encontrar a meia-lua, que faz referência ao fato da igreja ter sido construído à noite, sendo o único tempo livre que os escravos tinham para a construção da igreja. O que chama atenção
atenção na igreja é a imagem de Santo Estebão, uma das principais atrações da igreja. Elesbão foi um rei negro, cristão fervoroso que viveu na Etiópia no século VI. Ainda na fachada da igreja, colocada em um nicho, está a imagem de São Benedito, um dos santos negros mais populares no Brasil colônia. Ao terminar a visita à igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, logo à sua frente você vai encontrar o Museu de Santa Ana, mas que antigamente funcionava a antiga cadeia pública. Nós vamos terminar nosso passeio no chafariz de São José, que também fica muito próximo da igreja de Nossa Senhora, que é o ponto final do passeio de charrete. O chafariz de São José foi construído em 1749 e era a principal fonte de abastecimento de água de Tiradentes, sendo considerado o mais belo chafariz do Brasil. Ele tinha as funções de abastecer com água potável a população, servir como suporte para as lavadeiras locais e bebedouro aos animais. Na frente do chafariz tem uma mureta baixa de pedra que sustenta um conjunto de bancos. Há um tanque abaulado, bem ao gosto barroco. Atrás da parede principal, à esquerda, ficava a área onde as escravas lavavam as roupas, e à direita um bebedouro destinado aos animais e aos escravos. Existia penas de açoite e prisão para as pessoas que não cumprissem essas ordens que estavam estabelecidas, e eram proibidas brincadeiras e arruaças de escravos no local. Um fato muito importante é que o chafariz de Tiradentes é o único do estado de Minas Gerais que tem um oratório e uma imagem de um santo. Sua fachada em barroco guarda a imagem rara de São José de Botas, padroeiro dos bandeirantes e desbravadores. Ao observar o chafariz do lado e não de frente, você vai perceber que a construção tem uma inclinação de mais ou menos 15 graus. Essa inclinação, ela garantia que, caso houvesse algum problema estrutural, a construção do chafariz desabaria sobre os escravos e animais, caso houvesse algum problema, resguardando os senhores que sentavam para apreciar o movimento da vila na parte da frente. Que coisa interessante, né, pessoal? Fiquei muito chocado com essa informação que eu pesquisei. Outra curiosidade é o calçamento à frente do chafariz. É um dos poucos pontos de Tiradentes que apresenta o calçamento original, em pedras, que se chama pé de moleque. Dentro do pátio do chafariz, percebe-se o reaproveitamento do material, característica das cidades barrocas. Pedras que, notoriamente, faziam parte das residências da época, foram aproveitadas para formar a pracinha do chafariz. O último ponto histórico da visita de passeio de charrete é o chafariz de São José. Com esse passeio, você conhece muito bem um pouquinho da história da cidade de Tiradentes. E eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e deixe seu comentário, deixe seu curtir, seu compartilhar, que é muito importante. Até o próximo vídeo.